Nós estamos prestes a iniciar o período da Quaresma e por isso eu quero lhe convidar a refletir sobre o texto que está presente no primeiro domingo da nossa liturgia da Quaresma, que é o texto da tentação de Jesus no deserto. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja muito bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecer a Deus através da minha voz. Eu lhe convido então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quando nós vamos estudar um texto bíblico, é sempre interessante observar o que vem antes e o que vem depois desse texto que nós vamos estudar. No caso da tentação de Jesus, esse é um texto sinótico, ou seja, ele vai estar no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E sempre antes nós vamos ter o batismo de Jesus. E eu quero que você dê uma olhada na sua Bíblia e, se possível, já grife. No capítulo 3, versículo 17, nós vamos ter: "Este é meu filho amado". Ou seja, no batismo de Jesus, Jesus vai receber o Espírito Santo e vai receber também a afirmação de que ele é o Filho de Deus, a sua identidade. E por que isso é importante? Porque as tentações de Jesus vai estar sobre a sua identidade. Então, gravem essa informação. Agora vamos para o texto da tentação. Capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Bom, então Jesus é conduzido ao deserto. O deserto é o lugar da pedagogia de Deus. Na Bíblia é isso que representa. O povo de Israel permaneceu no deserto por 40 anos. Jesus vai permanecer por 40 dias, como nós vamos ver na sequência. O número 40 na Bíblia não quer trazer exatidão, mas sim uma mensagem teológica. E qual é a mensagem? É que é um tempo necessário para algo. Assim como foi a nossa quarentena durante o Covid, nós acreditamos no começo que seria 40 dias, depois nós entendemos que era um tempo necessário para que aquela situação se resolvesse. Então, na Bíblia, a mesma coisa. Jesus é levado ao deserto, que é o local da pedagogia, em especial aqui nesse momento, Jesus é levado para ser tentado, ou seja, para ser provado. Ele recebeu a afirmação que ele é o Filho de Deus e agora ele vai provar que ele entendeu isso. O povo de Israel permaneceu no deserto por 40 anos porque eles demoraram muito tempo para mudar a mentalidade, para eles entender que eles estavam livres, entender como confiar em Deus, como obedecer e como também cultuar, adorar a Deus. E isso é importante para nós, porque nós também passamos por muitos desertos. E esse deserto, talvez você pense, Gisele, eu nunca estive em um deserto. Não, o deserto não é geográfico, é situacional. É aquele momento em que nós estamos a sós com as nossas vozes, os nossos medos, os nossos pensamentos. É aquele momento em que talvez você está passando por um momento muito difícil na sua vida e você quer resolver aquela situação, mas muitas vezes você não consegue sair dela, ou seja, você não consegue sair desse deserto. Então, existem desertos na nossa vida que a gente fica 40 dias, mas tem outros que nós passamos 40 anos, ou seja, quase uma vida toda. Então, por isso que aqui nesse texto, além de conhecer quais são as tentações, nós também vamos conhecer qual é o remédio, qual é o antídoto para conseguir sair desse deserto, dessa prova. Amém? Fique comigo até o final. Versículo 2 vai dizer: tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Bom, nós já falamos sobre o número 40. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o inimigo, ele não vai chegar perto de Jesus no primeiro, no 10º dia. Ele vai chegar, se aproximar de Jesus no 40. Ou seja, é no momento de fragilidade. Jesus tinha ouvido: você é meu filho. Mas talvez passou-se um tempo, algumas coisas aconteceram e talvez Jesus estava naquele momento começando a ficar fragilizado. Será mesmo que eu sou filho de Deus?
O inimigo percebeu essa fome e ele se aproxima para tentar. Olha que chave, que coisa importante para nós. Então o inimigo ele se aproxima de nós quando nós começamos a ficar frágeis na fé, quando nós damos a brecha. Por isso que é tão importante o antídoto, praticar o antídoto das tentações. Amém? Nós já vamos descobrir quais são esses antídotos. Fica aí. Versículo 3 vai dizer: o tentador, tendo-se aproximado, lhe disse: se és filho de Deus. Olha, não falei que essa era uma chave de leitura para esse texto? Grife, se és filho de Deus. Então ele já começa a tentação naquele ponto que Jesus talvez estava fragilizado e foi o ponto que Deus afirmou para ele no batismo. Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. E ao que Jesus foi tentado? As mesmas coisas que o povo de Israel foi tentado no Antigo Testamento e que nós também somos tentados, que é a fome de ter, a sede de ser e a vaidade do poder. Então aqui Jesus está sendo tentado no ter. Ele vai dizer: se você está com fome, você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Vamos ver qual foi a resposta de Jesus. Versículo 4. Ele, porém, respondeu: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, aonde o povo de Israel, no Antigo Testamento, falhou na prova, eles tiveram fome e disseram: nós estamos com fome, o Senhor nos trouxe aqui para morrer no deserto, que saudade do Egito, onde nós tínhamos o que comer, né? E Jesus então permanece firme e diz: mas não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, Jesus aqui ele vai citar o Antigo Testamento. Ele vai vencer as tentações porque para ele a palavra de Deus basta. E na sua Bíblia, observe que a resposta de Jesus provavelmente vai estar em itálico. Isso depende da tradução bíblica, da sua versão, mas a maioria das Bíblias vai estar em itálico, aquela letrinha meio deitadinha. Isso significa que é uma citação do Antigo Testamento. Portanto, Jesus vence a tentação citando o texto bíblico. E qual é esse texto? Vai estar em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Então aqui Jesus vai utilizar da palavra. E o que eu acho interessante é que Jesus não vai dizer que não precisa do pão só da palavra de Deus. Não, ele vai dizer que sim, o pão é importante, ou seja, as coisas materiais são importantes. Você querer ter uma casa, você querer ter um carro, uma boa condição de vida, não é errado, você pode. Agora, o problema está em eu tenho que ter aquele carro para ser feliz. Quando eu comprar e tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Ou o que eu tenho é quem eu sou. Entende? Não, aí não. O que nós temos, nós não podemos julgar uma pessoa quem ela é pelo que ela tem. Porque ela é filha de Deus. É isso que nós temos que ver quando olhamos para uma pessoa. Então Jesus não vai dizer que o material não é importante, mas não é a única coisa. E qual é o antídoto, então, para o ter? O antídoto é a caridade. Porque é isso que a nossa igreja nos ensina. Porque enquanto o mundo vai dizer tenha, acumule para ter segurança até na sua velhice, a caridade vai dizer: não, você pode dividir, você pode ajudar um irmão que está precisando, porque você confia na provisão de Deus, você tem fé, você sabe que você é filho de Deus e que Deus não vai deixar faltar nada para você. Por isso a caridade é o antídoto. E por isso eu te peço, nós estamos iniciando a quaresma, se o Espírito Santo soprar aí no seu ouvido, que é um pensamento que se forma na sua mente sem que você tenha formado, e faz o seu coração arder, te dá vontade de realizar, realize esse gesto de caridade na quaresma. Talvez seja um dízimo especial, talvez seja cesta básica para alguém, talvez seja algum familiar seu que está precisando de ajuda, a Cáritas da igreja. Então, o Espírito Santo sabe o quanto ele pode te pedir e o tamanho da prova que ele pode lhe enviar.
mas acolha, escreva. Se o Espírito Santo está te falando, escreva e faça esse propósito agora nessa quaresma. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: se és filho de Deus, grife na sua Bíblia. Atira-te para baixo, pois está escrito: dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão em suas mãos, para que teu pé não tropece em alguma pedra. Olha que interessante, o inimigo se torna teólogo, ele conhece a palavra de Deus, por isso nós também temos que conhecer. Jesus vai vencer todas as tentações citando a palavra, nós também temos que conhecer para conseguir vencer as tentações e sair rápido do nosso deserto. Ninguém gosta de ficar no deserto, o deserto não é um lugar que nós assim gostoso, né? Então nós temos que conhecer a palavra para conseguir sair. Bom, o inimigo ele vai citar o Salmo 91, dizendo: se você tem certeza que você é filho de Deus, se atire, que Deus vai dar ordem para que os anjos não te deixem, né? Você cair, se esborrachar e se machucar. E nós muitas vezes nós também caímos nessa tentação de ser adorado, de ser especial para Deus, de querer que nosso Deus realize de forma mágica os nossos pedidos. E ser filho de Deus não é isso, não é no aplauso, não é dessa forma assim, é na humildade. É isso que nós aprendemos com Jesus, é na humildade. Por isso vamos ver a resposta de Jesus? Jesus lhe disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E também está em itálico, porque é uma citação do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Bom, no Antigo Testamento, o povo de Israel tentou a Deus. Eles estavam com sede, andando no deserto, e eles disseram a Moisés: olha, se Deus está conosco, que Ele nos prove, que Ele nos dê água para beber. Isso aconteceu em Massá. Mas Jesus aqui vai dizer: não, nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Isso é importante para nós, porque às vezes a gente faz uma oração e fala: olha, se o Senhor está me ouvindo, que o Senhor me dê esse sinal, ou que isso aconteça até tal dia. Que isso, né? Nós não podemos tentar ao nosso Senhor Deus. Nós temos que ser filhos e temos que ser humildes e não devemos tentar a Deus. Amém? E qual é o antídoto para a tentação do ser? É a oração. Porque enquanto nós queremos ser aplaudidos, queremos que Deus seja um Deus mágico, que realize o que nós queremos assim, de forma extraordinária, a oração nós vamos nos ajoelhar, nós vamos encontrar a nossa humildade, nós vamos perceber o nosso tamanho perto do tamanho do nosso Deus. E é na oração que nós vamos aprender a ser humilde, a pedir com humildade, a acolher o que o Senhor tem para nos dar, para nos dizer e para nos orientar. Por isso a igreja na Quaresma nos orienta a aumentar, intensificar as nossas orações. E este é o remédio para curar o nosso querer ser, a nossa vaidade. Desculpa. Eu bati o pé na câmera, desculpa. A vaidade do querer ser. Então, que nessa quaresma você possa intensificar como o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido. Talvez seja uma frequência maior nas missas, se você sozinho em casa não consegue orar. Talvez seja não deitar, apagar a luz para fazer as suas orações, mas sim ter um lugar, ter um horário para fazer. Talvez seja o terço, né? Rezar um terço por dia. Escute o que o Espírito Santo vai lhe direcionar. Versículo 8. O diabo levou ainda a uma montanha muito alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo, com o esplendor deles, dizendo-lhes: darei-te tudo isso, se de joelhos te prostrares diante de mim. Agora então, o inimigo vai mostrar todos os reinos e dizer: olha, se você se ajoelhar e me adorar, eu vou lhe entregar tudo isso, você vai poder ter o poder sobre todas essas coisas. Bom, então
a vaidade do poder. Nós caímos muito nessa tentação de querer mandar, de querer a ambição de chegar a um cargo, de chegar, né? Até mesmo na igreja existe muito essa questão de ego, de ambição. E não, nós não podemos ter esta ambição. Nós temos que mostrar que nós somos humildes, que nós somos os que servem. Jesus é aquele que serviu. Então nós não temos que querer mandar mais do que o outro e ter o poder. Não, não é assim. Jesus nos ensina. E olha a resposta que ele vai dar então ao inimigo. Então Jesus lhe replicou: vai-te, Satanás, pois está escrito: diante do Senhor teu Deus te prostrarás e somente a ele prestarás culto. Ou seja, o povo de Israel no Antigo Testamento, ele caiu nessa tentação por muitas vezes, adorando falsas divindades. E nós também muitas vezes adoramos falsos deuses nesse mundo, pessoas famosas, né? E não é isso, é somente Deus que merece adoração, é Ele quem nos dá o direcionamento, Ele é o que sabe até onde nós podemos chegar sem perder a nossa humildade. Então, aqui nós temos um antídoto que é muito importante, né? Para o controle, para querer ser superior, o antídoto, o remédio que a igreja nos orienta é o jejum. Porque o jejum vai nos dar autocontrole, o controle para não querer mandar. Que veja, se nós não conseguimos controlar o nosso desejo de comer um chocolate, se a gente faz aí digamos, esse propósito de jejum, quanto mais nós vamos conseguir controlar o nosso desejo de poder, de mandar, de ser superior. Então, o jejum é esse antídoto, porque ele vai nos ensinar a ter o autocontrole para, no momento em que o inimigo nos apresentar algo que vai contra a vontade de Deus, mas que te traz poder, te traz superioridade, você vai saber dizer não. Se não é algo que agrada a Deus, você vai saber dizer não, porque você vai ter esse controle. Então eu espero que nessa quaresma você consiga realizar, né, tanto a caridade como a oração e o jejum, que é o antídoto para as nossas tentações. A minha tentação na minha vida está nesse âmbito. É esse o meu deserto, é isso que me faz sofrer, é isso que entra ano, sai ano, eu continuo nesse deserto. Senhor, qual é o antídoto que eu preciso? E o Espírito Santo vai falar contigo. Fique atento para ouvir a sua voz, porque o Espírito Santo ele é sutil, mas ele vai lhe responder. E assim que você conseguir passar por essas provas, vai acontecer contigo assim como aconteceu com Jesus, que é o que está no versículo 11. Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Assim que você conseguir passar pelas suas provas, o Senhor vai lhe servir. Isso é o que o texto bíblico nos diz. Eu espero que esse texto tenha clareado para você. Eu sei que é um texto já conhecido, mas deixe nos comentários o que mais chamou a sua atenção, o que você gostou mais de relembrar ou de aprender. Se o Espírito Santo já lhe deu algum dos antídotos aqui da receita para a sua oração, né? Para a sua caridade ou para o seu jejum, deixe nos comentários, isso incentiva outras pessoas a também realizar. E se você quer dar um passo além, se você gosta de estudos bíblicos como esse, visite o site Voz Conhecer. Lá você vai encontrar cursos, materiais, plano de leitura da Bíblia. E se você é catequista em especial, conheça a comunidade do catequista Discípulos da Palavra. Há uma plataforma onde você vai ter todo o apoio, suporte. Lá você encontra formações bíblicas sobre cada catequese pronta que você encontra lá. Muitas dinâmicas, muitos jogos, tudo o que você precisa para aliviar a sua missão. Porque a sua missão é de ser catequista, a minha missão, o meu chamado foi para me dedicar exclusivamente à evangelização. Por isso eu quero ser o seu apoio. E continue assistindo os vídeos do canal para seguir conhecendo a Deus e assim fortalecendo a sua fé. Amém? Paz e bem!